Para essa receita eu vou precisar de meia cenoura. Peguei aqui metade de uma cenoura média e vou ralar ela. Vou ralar bem fininho para as crianças não reclamar. Eu também vou descascar e ralar uma cebola pequena. É importante você ralar tudo antes, vou picar esse restinho da cebola que ficou aqui, porque o processador, eu vou colocar a carne no processador e ele não vai ter força para triturar pequenininho nada não, entendeu? Então, você já tem que facilitar isso. E vou picar também cebolinha. Eu queria ter pelo menos umas 3 vezes mais cebolinha do que eu tenho aí, mas eu uso muito a cebolinha e as cebolinhas do meu quintal ainda não cresceram, então eu peguei só o resto que tinha. E aí eu peguei uma bandeja de peito de frango, aí é o filé do peito de frango, né? E vou picar ele todinho para ajudar o processador. Já vi gente fazendo na mão, picando bem picadinho o frango, bem picadinho para poder fazer os nuggets. Eu acho mais fácil usando o processador, mas se você não tiver o processador, você pode também tentar isso. Você pode picar bem pequenininho, dar uma batida assim em cima, sabe, com a faca no frango, para poder ele ficar pequenininho e você conseguir fazer o nugget. Eu tenho um processador, é mais fácil assim. Pronto, eu vou colocar todo esse frango picado no processador e colocar a cebola, a cebolinha e também a cenoura. Eu vou processar isso até ele ficar em pedaços menores. Não precisa virar uma pasta. Aí quando você vê que você já vai conseguir mexer nele e ele já vai ter uma consistência, tá bom. Se você quiser bater mais, pode também, mas não vejo necessidade. Então, quando ele estiver mais ou menos assim, ó, já tá bom. Agora eu vou colocar essa mistura numa tigela e aí eu vou temperar e colocar um pouco de farinha de aveia. Pronto, aí agora você vai colocar meia xícara de farinha de aveia. Você pode também usar farinha de rosca, se você não tiver farinha de aveia. Vou colocar uma colher de chá de cúrcuma, uma colher de chá de páprica defumada, 2 colheres de chá de lemon pepper e meia colher de chá de cominho. Não esqueceu o sal, eu coloquei 2 colheres de chá de sal. E agora é só misturar tudo. Vou dar uma misturada aqui com a espátula, mas vamos ter que ir com a mão mesmo. É importante você verificar que tá todo bem misturado, para o tempero estar em todo o frango, para poder ficar com uma consistência de nugget, né, que é uma coisa mais bem misturada. E agora eu vou fazer bolinhas para que os nuggets fiquem todos no mesmo tamanho. Então, para o nugget ficar no formatinho mais achatadinho, eu vou ter que dar uma congelada nele antes de empanar. Então, eu passo óleo no prato para que quando eu tirar do congelador, ele não grude. E mesmo assim gruda um pouquinho. Eu uso um garfo para poder soltar ele, mas passando óleo fica bem mais fácil. E isso eu faço com todo o frango que a gente tem. Eu vou fazendo bolinha, depois eu vou achatando e colocando em um prato untado com óleo.
Pronto, agora que todo o frango tá em formato do nugget, eu vou pegar esses pratos e colocar no freezer. Então, depois de uma meia hora, 40 minutos, ele já vai estar mais durinho e você pode passar no ovo e na farinha de rosca. Então, aqui tá a minha estação de empanar os nuggets. Vou colocar a farinha de rosca aqui. Eu gosto de dar uma temperada na farinha de rosca. Vou colocar um pouquinho mais de sal, um pouco de orégano, um pouco de páprica defumada, cúrcuma e dar uma misturada. Coloca um pouco de leite no ovo para poder render, pode colocar água também. E bate ele bem batidinho para poder ele ficar uniforme. E esse processo agora é bem simples, você já sabe como funciona, né? Passa o nugget no ovo, depois passa na farinha de rosca e vai seguindo nesse processo. Nesse momento, aí a minha farinha de rosca tinha acabado quase e eu coloquei um pouquinho de farinha de mandioca, farinha de macaxeira, farinha de fazer farofa. É uma boa opção também para quem quer ser gluten free, né? Você pode usar também essa farinha para poder colocar no meio da massa e usar ela para fritar. Por isso que você viu que no começo tem duas texturas de nugget. Uma mais crocante, que é usando essa farinha que ela é mais grossa, e outra parte que foi feita com a farinha de rosca. Depois que você terminou de empanar todos, você vai colocar eles no prato e colocar no freezer novamente. Você precisa deixar ele ficar mais durinho antes de você colocar num saco no freezer. Depois que você tirou do freezer, você coloca em uma sacolinha e ele já vai estar durinho e você guarda no freezer e você tira só agora quando você for querer comer. Eu já tiro do freezer e coloco direto na panela, frito ele, você pode também assar se achar melhor e pronto, é só comer.